Vários são os motivos que fazem com que a gente não seja tolerante com as pessoas. A inveja é um deles. Às vezes a gente tem um sentimento, mesmo que pequeno, de inveja com relação a alguém, e a gente prefere se afastar dessa pessoa. Quando ela nos provoca alguma coisa realmente substancial e que a gente percebe que aquilo tem um sentido, mesmo que inconsciente, a nossa reação imediata vai ser um afastamento. E aí nós fazemos isso porque reconhecemos alguma coisa em nós que não é boa. Mas essa falta de coragem que a gente tem de enfrentar as nossas próprias sombras só alimenta ainda mais elas. Quando a gente pratica a tolerância, a gente está reconhecendo em nós mesmos que somos pessoas em construção. E com isso a gente passa a olhar o nosso semelhante também com esse olhar que nós gostaríamos de ser olhado. As pessoas não toleram mais umas às outras por orgulho, por inveja, como disse, simplesmente por não ter paciência de enfrentar aquela situação, de se afastar de uma maneira agressiva, desprezando, desconsiderando, fingindo, que a outra pessoa não existe. E isso nada mais é do que falta de espiritualidade, falta de amor. Nós não somos perfeitos aqui nessa vida. Nós temos aí uma série de situações mal resolvidas dentro de nós, mas nós precisamos assumir essas responsabilidades e perceber que nós não somos essa pessoa maravilhosa que nós imaginamos ser. Nós ainda temos uma série de situações a serem resolvidas dentro de nós. E não é simplesmente virando as costas para isso, nos afastando de pessoas que de repente até têm mensagens boas, importantes para a nossa reflexão, que a gente vai se sentir pessoas melhores. A gente vai, na verdade, estar se enganando. Mas é claro, nós temos o direito também de simplesmente não querer resolver aquela situação interna neste momento. A gente simplesmente pode querer postergar isso, ou seja, eu não estou preparado para mexer nessa caixa de Pandora agora. Mas isso não me dá o direito de desprezar as outras pessoas, de desconsiderar as outras pessoas, de diminuir as outras pessoas. Não, eu tenho que reunir os recursos espirituais que eu tenho que reunir a minha boa educação, os meus atributos que faz com que eu me torne uma pessoa mais digna. Senão o que vai acontecendo? A gente vai passando pela vida deixando rastro. Nós temos que passar pela vida deixando boas impressões, deixando coisas boas para as pessoas pensarem a nosso respeito. Mas o fato de nós fazermos o nosso melhor também não garante, principalmente se aquela pessoa não está a fim de tolerar a nossa forma de se expressar junto a ela. Mas aí nós vamos deixando rastros. Quantas pessoas não passam pela vida, em vez de deixar boas impressões, ou deixar as suas impressões, elas deixam rastros. Rastro significa o seguinte: você tem uma situação mal resolvida aqui, você vira as costas para ela e segue. Você tem uma dificuldade com uma pessoa, você prefere não sentar com ela e conversar, e dizer o seu ponto de vista, porque simplesmente você acha que não vale a pena e deixou um rastro ali também para ser resolvido. Você começou a fazer um tratamento médico e abandonou. A nossa falta de consciência espiritual faz a gente imaginar que eu me afastando das pessoas com as quais eu digo serem pessoas difíceis,
vai me dar uma vida mais tranquila. Então é simples, eu coloco aquela pessoa de escanteio, a partir de hoje eu vou fingir que ela não existe e acho que tá tudo bem. Mas eu esqueço que essa minha negligência, essa minha falta de atenção com relação a algo que eu sei que eu preciso resolver, e eu entrego isso, muitas vezes ao tempo, achando que o tempo vai resolver, que vai surgir aí alguma solução mágica. Não, gente. Nós é que temos que pegar uma solução que precisa ser resolvida e resolver. Não é deixando isso para depois ou simplesmente por sermos intolerantes, e às vezes por uma defesa psicológica nós nos acovardarmos e virarmos as costas e fingir estar tudo bem. A gente vai deixar rastros pela vida. E esses rastros, mais cedo ou mais tarde, nós é que vamos ter que limpar. Não adianta a gente virar as costas para um problema que precisa de solução e que somos nós que temos que dar a solução para isso. O que pode acontecer, sim, é no futuro a gente se arrepender. Porque de alguma maneira, nós mais cedo ou mais tarde, vamos fazer uma análise de consciência. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais tempo para pensar sobre a vida. A gente vai tendo mais tempo para pensar sobre as coisas que a gente fez de errado. E aí talvez a gente já não tenha mais aquela oportunidade de estar frente àquela situação porque ela passou. E aí nós vamos ficar remoendo ressentimentos que não serão construtivos para a nossa própria saúde. Talvez no futuro nós vamos pensar, puxa vida, eu tive a oportunidade de fazer diferente e eu não fiz. Então, muitas vezes isso demanda de nós um sacrifício pessoal, demanda de nós a renúncia. E quem nos dias de hoje está querendo renunciar um minuto do seu tempo para entrar em contato com alguém que tem alguma diferença, chamar para um café e ali tentar ter uma boa conversa, e sair dali mais aliviado? Um pedido de desculpa, mostrar ali que a gente pode agir de uma forma diferente, mas as pessoas acham que isso não vale a pena, que isso vai ser um desgaste desnecessário. Elas não pensam no dia do amanhã. Acreditam, a maioria, que quando morre, acaba tudo. Para aqueles que acreditam que quando morre acaba tudo, maravilha, Mas para aqueles que têm um grau de consciência espiritual talvez um pouco mais elevado, sabe que existe uma lei de ação e reação e uma lei de causa e efeito. E dessas leis nós não escapamos. Por isso que nós precisamos, sempre que for fazer alguma coisa, pensar nas suas consequências, principalmente quando isso refere-se a uma terceira pessoa. As nossas ações, elas são registradas. Eu costumo chamar de contabilidade da vida. A vida por si só faz a contabilidade de todos os nossos débitos e de todos os nossos créditos. Não significa dizer aqui que seremos julgados e condenados, julgados ou absolvidos. Não se trata disso. Se trata de, a partir do momento em que eu desenvolvo uma consciência sabendo que eu buscando agir de uma forma saudável para com as outras pessoas, naturalmente eu vou estar interagindo com essas leis
de uma maneira que possa reverter para mim aquilo que existe de bom. Então não é assim, eu vou fazer uma coisa boa para colher uma coisa boa. Não precisa trabalhar dentro desse sentimento. Nós podemos compreender como é que funciona essa lei, e aí, quando eu interagir com esta lei de ação e reação, causa e efeito, eu vou fazer as coisas no meu dia a dia de uma forma muito natural. Eu não vou estar fazendo uma coisa esperando que uma outra aconteça. Não, é natural. Eu sei que se eu desprezar um semelhante, eu serei desprezado, porque essa é a lei. Eu sei que a partir do momento que eu opto em falar mal de alguém, né, e quando encontrar com ela fingir que eu sou um ótimo amigo, isso também tem consequências. Não adianta a gente se apresentar para as pessoas de uma forma e longe delas agir, né, indevidamente. Não precisamos imaginar, né, que alguém não esteja vendo as nossas ações e não estejam lendo os nossos pensamentos. Nós estamos vendo as nossas ações e nós estamos lendo os nossos próprios pensamentos. Então não estamos aqui imaginando que nós vamos enganar alguém. Nós não enganamos ninguém, nós enganamos a nós mesmos.